Mas assim, os europeus são tão superiores aos sul-americanos? Um debate se faz necessário nessa primeira rodada do Mundial de Clubes, né, da Copa do Mundo. Os times europeus são tão superiores? O euro é sinônimo de vitória? Ter dinheiro, ter os melhores atletas, quer dizer que o time vai vencer a partida? Por isso que o futebol é tão maravilhoso, né? Porque nem sempre o poder ganha o jogo. Eu acho que é necessário fazer esse vídeo após 3 confrontos aí de sul-americanos contra os europeus, né? Então é um vídeo bem legal de fazer, vamos trocar uma ideia, aquele tipo que vocês já conhecem do canal, é resenha descontraída. Vou opinar aqui, já convido vocês também a dar a opinião de vocês aí no campo comentário, tá? A respeito desses jogos aí que já aconteceram, né? Então seja bem-vindo ao canal, assista o vídeo, se curtir, deixa o like e se inscreva, que é importantíssimo. É de graça, você não paga nada, não perde tempo nenhum, é só clicar em inscrever-se rápido, fácil e me ajuda demais, porque o vídeo chega para cada vez mais pessoas, galera. E claro, comente aí, todas as torcidas, tá todo mundo convidado aí pra gente trocar ideia sobre esse debate que tá sendo bem persistente, principalmente no dia de hoje, depois do Fluminense ter amassado o Borussia Dortmund, galera. O vídeo é patrocinado pela Mais Ágil. Você que está precisando adiantar o FGTS e não sabe como, fixado por um comentário, link na descrição, aciona os caras, tire as suas dúvidas, faça a cotação e até 24 horas eles depositam dinheiro na sua conta. Lembrando que adiantando o FGTS com os caras, você estará concorrendo a uma camisa do seu time de coração, da sua equipe de coração, tá? Então acione os caras, tire as dúvidas, adiante o seu FGTS e claro, concorra a uma camisa do seu time de coração, tá? Tire as dúvidas com os caras lá. Galera, é o seguinte, então vamos lá. Começa com o confronto aí entre Palmeiras e Porto. Inclusive, galera, já convido vocês também a darem uma passeada no meu vídeo que eu fiz, se eu não me engano, quinta-feira, que é palpites para a primeira fase do Mundial de Clubes. E nele eu falo que o Palmeiras, na minha humilde opinião, terminaria em primeiro no seu grupo. Falo também que o Fluminense tinha reais chances de vencer o Borussia Dortmund. E foi mais ou menos ali o que se desenhou, né? Vamos lá. Palmeiras e Porto. Eu assisti a partida na íntegra, inclusive fiz o vídeo, né? Fiz o vídeo no domingo, também não assistiu, dá uma navegada lá. A galera tá fortalecendo bastante o vídeo e tal. O Palmeiras é um dos times mais fortes do país junto com o Flamengo. Sem clubismo, aqui é o quadro... o canal é sem clubismo, né? Aqui é opinião independente de cor de camisa, tá? Para mim, o Palmeiras e o Flamengo são os 2 melhores clubes do país. Só que um fato, assim, a gente, por mais que o Palmeiras seja um dos melhores clubes da América, etc., pô, os caras do Porto está, obviamente, em Portugal, que se localiza, lógico, na Europa. Euro, moeda. O elenco do Palmeiras é avaliado em 252 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt, tá? O Porto, 345, ou seja, o elenco do Porto é 100 milhões de euros mais valioso que o Palmeiras. Isso significa que deveria vencer o Palmeiras? Cara, se você tem mais dinheiro, você consegue melhor jogador. Você tendo o melhor jogador, você deveria vencer o adversário, só que o futebol é maravilhoso porque não é uma matemática, não é uma coisa exata. Por isso que o futebol é incrível. O time do Palmeiras foi muito melhor que o Porto. O Porto deu um chute no gol com esse menino, o Mora, que é uma joia a ser lapidada do time do Porto, e só. O Palmeiras, em um lance, teve 3 chances claríssimas de fazer o gol. 2 milagres do goleiro do Porto, que era inclusive o goleiro reserva, né? E um que o zagueiro tira em cima dele em toda questão de 10 segundos. Tudo no mesmo lance, cara. O Palmeiras foi muito melhor que o Porto, tá? O Porto, se você abrir a tabela do campeonato local, o Sporting foi campeão, o Benfica segundo, o Porto é o terceiro. Daí você pegar o terceiro colocado da Liga Portuguesa, que não é uma Premier League. Eu não tô passando o pano, não é uma Premier League, não é. Só que assim, está ali entre os 6 melhores campeonatos, podemos colocar assim. E mais que isso, eu estou questionando aqui a questão de poder de compra, que é justamente por isso que eu peguei ali os dados dos elencos. O poder de compra é um dos maiores clubes de Portugal. É campeão europeu, campeão do mundo. É um time forte, é um time famoso. Se pega um Real Madrid, Porto e Real Madrid, tudo bem.
Tá pegando um outro europeu com poder aquisitivo muito maior, com muito mais história e tal. Só que tá pegando um sul-americano, por mais que seja o Palmeiras, que é um dos melhores times da América, ainda é um sul-americano, ainda é uma moeda desvalorizada. Não tem como você competir Porto e Palmeiras na questão financeira. Por mais que o Palmeiras também esteja um momento aí maravilhoso, questão financeira, mas não dá, os caras ganham em euro, cara. Você entendeu? É outro patamar, cara. E dentro do campo você vê que o Palmeiras foi muito melhor, parecia totalmente o inverso, parecia que o Palmeiras tinha 3 vezes o valor de mercado do que o elenco do Porto. E eu vi alguns argumentos da galera assim, mas o Palmeiras, o Fluminense e tal, os caras estão comemorando empate contra o europeu. Comemorou um empate contra o europeu. Cara, assim, vamos lá, eu vou tentar não ser... Vamos lá. Cara, eu acho que a questão não é comemorar um empate, o título comemorar um empate contra o europeu. Cara, você está enfrentando uma discrepância muito grande de valores, de poder aquisitivo. Então assim, quando você pega um time que deveria ser mais forte que o seu e você consegue jogar melhor que os caras, o Palmeiras e o Fluminense, eles foram melhores. Então assim, vocês entenderam a análise de que eu consigo ser melhor que o adversário mesmo tendo recursos inferiores. E você pega, que eu tô falando de elenco, mas pega a estrutura dos caras. Você entendeu? A estrutura dos caras. Apesar que hoje Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, os caras têm uma estrutura de Europa também. Mas, cara, é tudo questão em cima da moeda. O time, eles têm um poder maior, cara. Você entendeu? Eles têm jogadores... Pega um salário dos atletas do Porto e pega o salário dos atletas do Palmeiras. Você entendeu? Então não é questão de comemorar, é questão dos caras conseguiram não só equivaler a questão do futebol, né? Mas sim ser superior ao time, mesmo tendo um poder aquisitivo menor. Conseguiram jogar um futebol muito maior, um futebol muito mais interessante do que o time do Porto. E se você pegar, por exemplo, já aproveitei e falei dos sul-americanos, o time do Boca Juniors, avaliado em 86 milhões de euros. Lembrando, a moeda da Argentina é muito mais desvalorizada que a própria moeda brasileira. Boca Juniors, 86 milhões de euros o elenco do Boca Juniors. O Benfica, que está à frente do Porto no Campeonato Português, que eu acabei de comentar aqui, 363 milhões. Olha a diferença de elenco, de valor de mercado de Porto para Benfica. Desculpe, de Boca Juniors para Benfica. E mais, o Boca Juniors, que já teve um passado glorioso, vive um péssimo momento. O Boca Juniors foi eliminado na pré-Libertadores, antes do Corinthians. O Corinthians caiu na segunda fase da pré-Libertadores, né? Se eu não me engano, foi segunda fase, segunda ou terceira. Teve a primeira, depois teve a segunda, depois teve a terceira. O Corinthians caiu na terceira. O Boca caiu na primeira. O Boca caiu na primeira fase. O Boca não conseguiu vaga nem para Sul-Americana. Nem para fase de grupos o Boca conseguiu ir. Olha o momento do Boca Juniors. Pega um Benfica, segundo colocado de um campeonato europeu, um time muito mais caro. O que acontece? O Boca Juniors fez 2-0. Tava muito bem no jogo, só tomou um empate no final do jogo, um gol do Otamendi. Otamendi, que se eu não me engano, é do River Plate, né? Que ironia do destino, né? Era do River, né? Bom, enfim. Vagamente eu lembro do Otamendi aqui, que bate até na mãe. Cara, um Boca, um elenco muito inferior em relação ao Palmeiras, que a gente tá comentando aqui. Pega um time, aí sim a diferença de elenco é maior entre Boca Juniors e Benfica. E os caras do Boca conseguem jogar bem. Conseguem fazer 2-0, conseguem de igual para igual, cara. Trocação, que foi uma partida muito boa, diga-se de passagem, uma bela para uma partida. Trocação, conseguiu, mesmo com um elenco muito mais fraco, muito menos valioso, conseguiu jogar de igual para igual. Aí você fala, foram 2 jogos fora da curva. Cara, Fluminense e Borussia Dortmund. Aí você vai falar, não tem como. Aí não vai acontecer de novo. Fluminense, valor de mercado, 82 milhões de euros. Borussia Dortmund, 477 milhões de euros. O elenco do Borussia Dortmund. Cara, de 82 para 477. O Fluminense do Renato Gaúcho, que não é lá aquela máquina mortífera, não está entre os líderes, está em 6º colocado, até está entre os líderes, mas não é um time que é cantado como favorito ao Campeonato Brasileiro. É um time que vai brigar pela Libertadores e tal, mas não é um time que no começo do campeonato você vai apontar o dedo e falar, não, o Fluminense vai ser um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, vai brigar pelo título brasileiro. Não necessariamente, muito difícil. É um time que vai estar ali e tal, mas não é um time que vai ser, nossa, os caras vão bater em todo mundo.
E o Borussia Dortmund, que não fez um campeonato, inclusive eu falo isso no meu vídeo, né? Dos palpites eu falo, ó, o Borussia Dortmund não vive um bom momento. Por isso que eu acredito que o Fluminense pode até vencer os caras. O Borussia Dortmund é quarto, foi, né? Acabou o campeonato alemão, quarto colocado. Cara, sem exagero, o Fluminense foi melhor que o Palmeiras. O Palmeiras foi melhor que o Porto e o Fluminense enfrentando um adversário mais forte, o Borussia Dortmund é mais time que o Porto, o Fluminense conseguiu ser melhor que o Palmeiras, enfrentando um adversário mais forte. O Fluminense, cara, só pegar as estatísticas, eu consegui assistir o jogo lá no off, né, rapaz? Eu tava trampando, coloquei o celular do lado ali e tal. Cara, foi até meio que assustador, cara, porque eu acredito que o Fluminense tinha chance de vencer, mas na atuação foi uma diferença muito grande. O Fluminense com reais chances de gol. Por que o Everaldo não chutou aquela bola, rapaziada? Contra-ataque, o Everaldo só na cara do goleiro, ele, né, deu aquela freada e tocou pro Canóbio. Enfim, né? É aí que faz um cara que... Romário, tal, os caras que realmente batiam no peito e decidiam a partida ali. Porque no ataque você tem que ser faixa preta, né, velho? O Everaldo ali acabou titubeando e não deu a vitória pro Fluminense. Mas fora esse lance, o Fluminense teve outras boas chances. O Fluminense jogou mais que o Borussia Dortmund. E assim, galera, você vai pegar e vai falar assim, que eu li um comentário, eu li vários comentários, porque tá todo mundo falando sobre isso. O europeu com poder aquisitivo não tá conseguindo jogar melhor que o sul-americano. Tá todo mundo comentando isso após essas 3 partidas, esses 3 confrontos, né? E daí eu vi um comentário que me chamou a atenção. Ah, mas o europeu tá no fim da temporada, os caras estão desgastados, os times estão modificando, estão transferindo os atletas estão saindo, atletas estão chegando, por exemplo, o Bellingham, o Job Bellingham, se eu não me engano, que é o irmão do Jude, né, que é o cara do Real Madrid. Parece que ele chegou agora no Borussia, né, então praticamente ele é novo. Posso estar falando besteira, mas eu vi à tarde e parece que é algo assim. Enfim, tá tendo essa modificação. Ah, mano, isso daí é justificativa? Ah, tá em fim de temporada. Os caras estão desgastados, mas os caras estão com ritmo. Isso é justificativa? Pra mim não é. Com todo respeito ao Fluminense, que eu estou elogiando o time dos caras, o Fluminense não é dos mais fortes do Brasil, da América. Há uma diferença muito grande entre o elenco do Fluminense e o elenco do Borussia. Por mais que estão transferindo, estão vindo... Não é. Pra mim não é desculpa, cara. O time do Borussia tinha que vencer o Fluminense. O elenco dos caras é muito mais valioso, tem jogadores muito melhores, tem jogadores muito mais renomados. Tem uma estrutura muito maior, os caras têm que vencer o Fluminense. Nada justifica os caras ficarem na roda pro Fluminense. Vai, exagero, vai, mas o Fluminense foi melhor que os caras, velho. O Fluminense jogou mais, então pra mim não é... Sabe, não é uma linha de, comemorando empate com o europeu. Cara, assim, você que acompanha futebol, você vê antes do campeonato, né, a galera que, vai estar na Europa, tá, o Borussia vai socar mandioca no Fluminense. Um monte de gente falou, não, os caras vão sabugar os caras. E daí você pega a partida e vê que o Fluminense foi melhor que os caras, entendeu? Então não tem desculpa, né? Outra coisa que eu ouvi, que eu li, né? Os europeus não estão dando importância pro Super Mundial. Não estão. Os caras estão com time titular, velho. PSG e Atlético Madrid, os caras entraram com time titular. O Simeone sangrava cada gol do PSG, ficava louco da vida. Você acha que realmente ele não estava querendo vencer o PSG? Você acha que realmente ele não quer vencer? Que time que entra pra não vencer? Você acha que realmente o Borussia entrou com o corpo mole? Os caras entrou com os titulares, o Brent e tal, os caras, os faixa preta. Você entendeu? Entrou com o time titular. Isso aí é desculpa, entrou com o corpo mole e tal, por isso que o Fluminense jogou mais. Aí, galera pode, cada um dizer, eu não quero convencer você a ter a mesma opinião que eu, também, não, né? Mas assim, eu acho que já entra naquela muito de clubismo, né? Ah, não, mas o Fluminense foi melhor, mas beleza, por conta disso. Cara, o Fluminense foi melhor porque o Fluminense jogou mais bola. Você entendeu? E não tinha o Ganso, não tinha o Cano. O Cano entrou no final do jogo ainda. Cara, jogou mal. O John Arias acabou com a zaga do Borussia hoje. Acabou. E são os caras ali que são renomados no futebol europeu. O Borussia é um time renomado. Os caras não acharam o John Arias, cara. Os moleques do meio ali, o Martinelli e tal, ninguém pegava os caras, velho. De um time que tá ali, pô, vai brigar por uma vaga na Libertadores aqui no Campeonato Brasileiro. Você entendeu? Então, até que ponto o futebol europeu entra vitorioso? Já é vitória certa. Então, assim, cara, a minha opinião é essa. Os brasileiros brigam sim de igual para igual. Tem as suas exceções ali no futebol europeu. Tem o PSG,
tem o Real Madrid, realmente o Barcelona que não está jogando o Mundial, mas é um puta de um time. Tem times realmente que vai ser muito difícil. Pô, um exemplo aí, Fluminense, Palmeiras e Boca, pegar os caras, vai ser muito difícil, com certeza. Futebol é jogado, com certeza os caras podem passar, sem dúvida, o Palmeiras pode ir lá e ganhar dos caras. Do PSG, com certeza. Mas é muito difícil, é muito mais difícil. Mas a gente tá falando de 3, 4, 5 times que estão aqui. E os outros? Por exemplo, uma Juventus, que tá no campeonato. Vocês acham que a Juventus sobraria contra o Palmeiras, por exemplo? Eu acho que não. Eu acho que não. Até a Internazionale, que acho que a Inter nem tá no campeonato, né? Ou tá? Eu acho que não tá. Que foi finalista da Champions. Sobraria? Eu até brinquei. Se a Internazionale vencesse o PSG e ou o Flamengo ou o Palmeiras vencer a Libertadores, cara, meu, o brasileiro vai ser campeão do mundo, intercontinental lá, que agora é outro, né? Tem dois, a Copa do Mundo e o Intercontinental. O brasileiro vence. Eles ganham da Inter. Eu não acho que a Inter vai passar o carro, por exemplo, no Flamengo. Não acho. Eu apostaria no Flamengo. Apostaria no Palmeiras contra a Inter. Vocês podem achar que eu sou louco, mas assim... Cara, repito, tem 2, 3, até 5, vai. Que realmente os caras são faixa preta, mas o resto, o Atlético de Madrid mesmo, que corre o risco de ter Atlético de Madrid e Palmeiras nas oitavas. Vocês acham que o Atlético de Madrid é tão favorito assim contra o Palmeiras? Eu acho que poderia ser um jogo de igual para igual. Vai ser um jogo disputado se acontecer. Não acho que vai ser. Ainda o Palmeiras tem grandes chances de passar. E é isso que é legal, né? Porque assim, às vezes você olha só elenco, só jogador, né? Você vê que os caras realmente são bons. Tem muito jogador bom o Borussia. Os caras são bons. Individualmente eles são melhores que o Fluminense. Isso é um fato. Só que na hora que a bola rola, pô, o bagulho muda, né, velho? É por isso que o futebol é apaixonante. Porque não é uma coisa certa, né? Por exemplo, no NBA não, no caso, um basquete, ou esporte basquete, né? Você pegar 5 caras muito melhores que os outros 5, né? Pô, é muito difícil os 5 inferiores vencer os 5. Só que no futebol não. No futebol isso pode acontecer, que é a famosa zebra, né? Apesar que nesses casos eu não considero zebra, tá? Eu já, como eu disse, palpite está gravado. Eu falei, o Fluminense pode vencer o Borussia e o Palmeiras venceria o Porto. Não venceu, mas jogou melhor. Então assim, da hora, esse campeonato, essa Copa do Mundo tá sendo legal. Mesmo que o Coringão não tá, tal. A gente fica triste, claro, pela situação do Corinthians, mas assim, pra quem gosta de futebol, é um prato cheio. Porque é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. O que o Fluminense fez com o Borussia hoje, pô, é um negócio que você... Pô, da hora, mano. Dá pra competir. E temos muitos mais jogos aí que muitas coisas poderão acontecer de inesperadas, podemos colocar assim. Galera, comente, claro, e deixa o like pra gente aí trocar uma ideia, beleza? Tamo junto, é nóis.